Nesse vídeo nós iremos tratar da seguinte questão: comprei bolsa no topo histórico, ela derreteu. E agora? E se a bolsa demorar 30 anos para voltar, como aconteceu ali no Japão? Eu não tenho todo esse tempo para esperar. O que eu devo fazer? Como devo me portar da melhor maneira como investidor? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E eis aqui uma questão que pode estar aí gerando dúvida em algumas pessoas. Suponhamos que você comprou ali um ETF japonês ou mesmo tenha comprado a bolsa brasileira no topo histórico ali de 130 mil pontos. E aí agora a bolsa está a 105 mil pontos. O que eu devo fazer? O que garante que eu vou conseguir ter rentabilidade ao longo do tempo? Quanto tempo isso vai acontecer para voltar? E se o Brasil ficar numa estagflação por muitos e muitos anos? O que vai acontecer com os meus investimentos, principalmente de renda variável? Bom, eu não sei se você sabe, mas o índice Nikkei 225, que é o principal índice da bolsa de valores japonesa, desde ali, por exemplo, se você pegar 1991 até o presente momento, está no mesmo patamar. Olha quantos anos para chegar nesse patamar de 1991. E esse nem foi o topo histórico como eu vou mostrar ali para vocês. São 30 anos aí para conseguir chegar próximo de um patamar do que era há 30 anos atrás. E aí muita gente se pergunta, como que eu vou ter certeza de que a bolsa realmente vai voltar se no Japão isso aconteceu? É uma pergunta bem pertinente, mas ela tem uma resposta ali de como você pode evitar que isso aconteça, de como você pode evitar que você acabe perdendo muito dinheiro na bolsa de valores. Primeiramente, um breve histórico aqui a respeito do que aconteceu no Japão. Entre as décadas de 70 e 80, o Japão era visto como uma das maiores economias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, de tal modo que era como se fosse hoje, se você comparar, em que as pessoas diziam que o Japão ia acabar ali, ultrapassando os Estados Unidos diante da sua grande potência tecnológica e o seu mercado imobiliário que acabou se mostrando ali uma grande bolha. E como isso acabou acontecendo ali, como foi o contexto ali rapidamente. No ano de 1980, Ronald Reagan, o atual presidente dos Estados Unidos, ele criou políticas ali monetárias para valorizar o dólar, dificultando a importação de produtos estadunidenses por outros países, afinal o dólar estava muito caro. E aí em 1985 ocorreu o chamado Acordo de Plaza, em que grandes economias do mundo concordaram em desvalorizar o dólar, porque estava dificultando muito ali a importação de bens estadunidenses. E aí vários países começaram a vender muito dólar. E o Japão, cuja moeda é o iene, acabou se beneficiando disso, porque com a queda da moeda americana, muitos países vendendo, o iene se valorizou e os produtos japoneses ficaram cada vez mais caros. Diante dos altos preços dos produtos japoneses, a exportação ali de produtos do Japão começou a diminuir demais. E aí, a partir do ano de 1990, o Japão entrou em recessão e a economia japonesa simplesmente ficou em frangalhos, de tal modo que os anos que se seguiram quase todos foram cenários de deflação. O processo especulativo naquele momento lá no Japão era tão grande, que veja só, de 1984, e aqui estamos com o índice Nikkei 225, até 1990, quando estourou a bolha ali e começou a grande recessão japonesa, veja de onde saiu o índice. Ele saiu ali de aproximadamente 10 mil pontos aqui, até a máxima de quase 39 mil pontos. Ou seja, um índice que representa a média das ações mais negociadas ali em um determinado país, simplesmente cresceu 300%, tá? Em questão de 5 anos. Você acha que isso faz sentido? 300% em um índice no prazo de apenas 5 anos? É como se o Ibovespa hoje saísse dos 100 mil pontos em 2022 e em 2027 estivesse a 400 mil pontos. Você acharia isso razoável? Então é óbvio que as pessoas que estavam investindo aqui no Japão deveriam começar a desconfiar disso aqui. Afinal, será que o Japão estava crescendo tanto economicamente mesmo, a ponto de 300% ali em 5 anos? E como que eu sei se a economia está crescendo de tal modo que justifique uma alta expressiva na bolsa de valores? A principal métrica é o PIB. E veja só, o PIB japonês naquele momento crescia aqui 5% ao ano, aqui um pouco mais de 5%. Eram crescimentos de fato substanciais, mas se mostraram uma bolha especulativa. De qualquer sorte, você acha razoável crescimentos da ordem de 5% gerarem 300% na bolsa de valores? É evidente que havia uma bolha aqui, e quem foi cauteloso simplesmente ou reduziu aportes ou começou a vender bolsa ali ou manter uma posição pequena, sabedor de que uma bolha poderia estourar. E aí desse topo histórico, a bolsa de valores japonesa está agora quase 30 mil pontos, está bem longe. O patamar atual era ali de 1990 ainda, porque no mesmo ano começou um derretimento muito forte. Então assim, naquele ano de 1990, 1991 é o patamar atual. Então veja só, 30 anos. E essa é a preocupação de quem muitas vezes comprou no topo até do Ibovespa. Claro que aqui é o exemplo mais extremo de todos, mas muita gente acaba se preocupando, dizendo o seguinte: o que garante que o Ibovespa dos 130 mil
mil, que foi o topo, não vai ficar decrescendo aqui igual aconteceu com a bolsa de valores japonesa, chegando até os patamares ali do que? De antes da crise, de 1985, quando começou a bolha. Então alguém poderia se perguntar, Luan, o que garante que o Ibovespa não vai chegar dos 130 para os 40, 50 mil pontos? E aí, se você olhar para o PIB brasileiro dos últimos 10 anos, você percebe que o crescimento sempre foi pequeno, menos de 2% aqui foi um bom crescimento no ano de 2013, aqui apenas 0,5%, aí 15, 16 crescimentos negativos, 2020 também, obviamente, pandemia, e aqui 2021 houve até um bom crescimento, mas foi uma recuperação diante dessa queda forte, e aqui nos outros anos, governo Temer, um crescimento também baixo, ou seja, faz sentido a Bolsa de Valores brasileira crescer muito forte com um PIB que cresce a passos lentos? Então, é algo a se ficar alerta, caso eventualmente você se constate aí uma bolha especulativa. Mas hoje no país existe uma bolha especulativa e mesmo 130 mil pontos havia uma bolha? Então aqui eu tô com o Ibovespa aberto aqui, um gráfico bem amplo, e a gente percebe que aqui teve o topo histórico aqui, né, de 130 mil pontos, e depois agora ele tá aqui no patamar atual de 105 mil pontos, próximo aqui também no ano de 2021 ali em novembro, teve aqui a queda para 70 mil pontos com o crash, e aí então se eu comprei aqui, eu devo me preocupar no sentido de demorar muito para chegar nos 130 mil pontos? Você deve se você aportou tudo de uma vez. Eis o grande problema, você comprar em topos históricos de uma vez, colocar todo o seu capital de apenas uma só vez, sendo que o correto, e mesmo aqui, quem investiu no Japão, o que já seria uma tolice sem tamanho, né? Afinal, estava óbvio que haveria uma bolha aqui. De qualquer forma, se o sujeito comprou apenas um pouco aqui, ele aportou aqui, aportou aqui, aportou aqui, aportou aqui, aqui, aí a partir daqui ele já começou a ficar cauteloso. Então, ele acumulou muito aqui nessa região de baixa, que durou vários anos, e agora ele parou, tá mais cauteloso, aportando bem menos, ou só reinvestindo em dividendos, por exemplo, de tal modo que ele não está no prejuízo, porque ele não colocou todo o dinheiro dele de uma vez aqui nesse topo, ele fez preço médio, e aí, muito provavelmente ele está positivo. Ah, Luan, então nunca eu devo aportar tudo de uma vez, uma grande quantia de capital, sempre fazer preço médio. Depende, é recomendável que você aporte aos poucos, principalmente se você for um iniciante, mas se você for um investidor já mais experiente, você sabe que há momentos em que você não precisa ter medo de aportar, quando a bolsa está muito barata. E quando que a bolsa, por exemplo, estava muito barata aqui no Brasil agora, logo após o crash. Por quê? Porque essa queda foi puramente psicológica, foi puro medo das pessoas. E quanto ao resultado das empresas, nada foi afetado, só psicologicamente. De tal modo que aqui, muita gente esvaziou o caixa e surfou essa alta. Então esse é um momento de comprar com muita força, porque a bolsa teve uma desvalorização completamente descolada dos fundamentos das empresas. Sempre olhe para os fundamentos das empresas e da economia nacional. Se você verificar que a bolsa está muito para baixo, ou seja, muito subvalorizada, ou muito para cima, sobrevalorizada, você sabe qual decisão tomar. Se estiver sobrevalorizada, você não compra. Se estiver muito subvalorizada, você compra, às vezes até uma grande quantia, para aproveitar essa oportunidade que não acontece sempre. E aí veja que interessante, se você pegar aqui o Ibovespa em dólar, né, não o índice Ibovespa aqui em real, você verifica que hoje o patamar, por conta do dólar estar muito alto, é bem inferior, por exemplo, ao ano de 2011, que foi o topo histórico do Ibovespa em relação ao dólar. Olha só que interessante, de tal modo que o patamar atual do Ibovespa é ridículo em razão da cotação do dólar atual. Por isso, você acha que em relação ao dólar a Bolsa de Valores brasileira está barata? Mas essa aqui não é a única métrica que você deve olhar. Uma métrica muito boa para você olhar é o índice preço-lucro das empresas do Ibovespa. Então veja só, atualmente o patamar é o seguinte, 5, 6 vezes lucro. Esse é um patamar que só aconteceu igualmente em 2008, após o crash ali da bolha imobiliária estadunidense do subprime, e aqui também, 2003, pouco tempo depois ali do estouro da bolha.com. Então poucos momentos na nossa história recente teve um patamar de preço da bolsa assim, em relação ao lucro das empresas tão baixo. O que está acontecendo? As empresas estão lucrando muito e mesmo assim a Bolsa de Valores brasileira está subvalorizada, tanto em relação a real aqui, que é o PL, quanto em relação a dólar aqui, como você vê nesse gráfico, Ibovespa dólar. Então sim, a Bolsa de Valores brasileira hoje está muito barata. E nesse topo de 130 mil pontos que ocorreu ali em maio de 2021. Em maio de 2021, a Bolsa estava com PL de 10 vezes lucro. Um patamar também bem interessante, veja, esse mesmo patamar estava aqui, aqui, ou seja, poucos momentos da história, mas ainda assim não estava tão barato assim. Então você devia aportar com mais cautela ou parar de comprar, esperando uma nova oportunidade. É sempre recomendável aportar ao menos um pouquinho, porque você nunca sabe se realmente a bolsa vai acabar caindo mais. Então é melhor você aportar um pouquinho. Agora, olha isso aqui. O PL da Bolsa de Valores brasileira em dezembro de 2020 estava em 20 vezes. Ou seja, a bolsa estava extremamente cara em dezembro de 2020, sendo que nesse momento a
bolsa estava a 112 mil pontos. Então não é só você olhar para a pontuação aqui nominal, você tem que olhar para os demais fatores que envolvem o que está por trás disso, como por exemplo o PL aqui e eventualmente até o crescimento do PIB para você ver se realmente justifica esse crescimento. Mas principalmente para simplificar, o PL da bolsa. Por isso, atualmente, o melhor momento para se comprar é hoje. Afinal, se você comprou aqui um pouquinho no topo de 130 mil pontos, você depois comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui. E aqui embaixo você comprou muito, bem mais do que aqui, porque aqui é uma oportunidade. Aí você foi comprando, comprando, agora voltou para esse patamar. Próximo disso aqui, há um PL de 5, 6 vezes lucro. Então você compra bastante aqui para compensar a compra no topo histórico. E assim você formou um preço médio que talvez você já esteja positivo. Muito provavelmente você está positivo hoje. Em resumo, temos o seguinte: você só deve aportar quantias grandes em dinheiro, quantias substanciais, se você estiver diante de uma grande oportunidade. E quando é uma grande oportunidade? Quando há uma subvalorização da bolsa, considerando o seu descolamento com os fundamentos das empresas. Como por exemplo aqui, no crash do coronavírus, em que era manifesta aqui a oportunidade. Aqui você poderia aportar com força. Agora, nos novos topos, você vai comprando com cautela, até você verificar que realmente surgiu uma nova oportunidade, como ocorreu ali em novembro de 2021 e agora o que estamos vivendo em maio de 2022, você já aporta um pouquinho mais. Assim, mesmo que a bolsa de valores, seja japonesa, seja brasileira, não retorne aos patamares de topos históricos, você não deve se importar com isso. Afinal, você montou um preço médio ali capaz de fazer com que você fique positivo e, inclusive, tenha uma boa rentabilidade no longo prazo. Por isso, seja um investidor inteligente, não um investidor burro que compra tudo de uma vez quando está aquela euforia absurda, quando na verdade é o momento a se ter de cautela. Como diz Warren Buffett, você precisa ser medroso quando todo mundo está corajoso e corajoso quando todo mundo está medroso. É assim que se ganha dinheiro na bolsa de valores e se você seguir essa estratégia, dificilmente você vai perder dinheiro. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito desse assunto e como você age ali quando há um topo histórico, você para de comprar ou só aporta aos poucos. Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!